Deus, pastor Sérgio, nos trazendo a ministração da palavra de Deus. Meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Pegue a sua Bíblia, vamos abri-la por gentileza, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, nos versículos 14 a 16. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2, versículos 14 a 16. Esta é uma carta que, repetidas vezes, foi alvo de ministrações e estudos aqui neste ano de 2015. E, uma vez mais, o Senhor traz a nós outros esta importante reflexão neste tão palpitante assunto escrito nesta carta. Capítulo 2, versículos 14 a 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Estejam assentados, por favor. Nós louvamos a Deus por mais esta rica oportunidade de estarmos em sua casa para aprendermos da sua palavra e agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente. Debaixo de sua autoridade estaremos ministrando a palavra de Deus esta noite para a edificação dos meus irmãos. Nossa saudação aos irmãos que também estão sintonizados pela Suprema, acompanhando o culto diretamente do templo sede da Assembleia de Deus, aqui em Cacoal. Amados, para que entendamos aquilo que o apóstolo está querendo falar nestes versículos, é preciso compreendermos e estabelecermos um pano de fundo a respeito da cidade e da igreja em Corinto, e vamos assim compreender com mais exatidão qual era a proposta do apóstolo Paulo ao enfatizar as palavras que ora li com os meus irmãos. Peter Wagner, um estudioso da Bíblia Sagrada, ele disse que 1 aos Coríntios provavelmente tem mais conselhos práticos para os cristãos do nosso tempo do que qualquer outro livro da Bíblia Sagrada. E que fazer um estudo desta carta é fazer um diagnóstico da igreja contemporânea, é ver suas vísceras e entranhas. É como se colocássemos um espelho diante de nós mesmos e assim compreenderíamos o nosso estado espiritual. O apóstolo Paulo, ele plantou a igreja na cidade de Corinto no final da sua segunda viagem missionária. Ele ficou naquela cidade cerca de 1 ano e meio pregando a palavra de Deus, e nesse tempo ele gerou esses crentes em Cristo. Quando ele estava em Corinto, Paulo precisou trabalhar para o seu próprio sustento, uma vez que a igreja não quis subsidiá-lo. Então,
ao lado dos irmãos Áquila e Priscila, ele começou a fabricar tendas, algo que já lhe era costumeiro fazer, para que pudesse se autossustentar enquanto estabelecia a igreja na cidade de Corinto. Posteriormente, Paulo foi para Éfeso e de lá de Éfeso, acredita-se que ele escreveu esta carta para a igreja em Corinto. De acordo com o que nós lemos no capítulo 5 e versículo 9, nesta carta que nós conhecemos como 1 aos Coríntios, parece que essa não é a primeira carta que Paulo escreve. Ele já havia escrito uma outra carta à igreja, todavia nós não temos conhecimento do seu paradeiro. Essa carta, que a igreja cristã conhece como primeira carta aos Coríntios, é a resposta de Paulo a uma consulta que a igreja fizera a ele. No capítulo 7, no versículo 1, ele diz: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Ou seja, ele está enfatizando uma carta que ele recebeu da igreja em Corinto, que chegou a ele em Éfeso por intermédio de uma irmã por nome Chloe. E quando esta visita Paulo em Éfeso, entregando esta carta que o líder da igreja em Corinto escrevia para Paulo, Paulo então responde, e o resultado dessa resposta é esta rica carta que nós temos em mãos e alvo da nossa ministração esta noite. Quando eu começo a olhar para a cidade de Corinto, e aqui estabelecendo um pano de fundo para que nós entendamos aquilo que o apóstolo quer dizer nestes versículos, a pergunta que me faz saltar diante dos olhos é por que Paulo resolveu plantar uma igreja em Corinto. Quais são as razões que motivaram Paulo a estabelecer uma igreja naquela cidade? E apesar de muitas razões poderem serem elucidadas, eu quero registrar 4 razões. Primeiro, Paulo resolve estabelecer a igreja em Corinto por causa da razão geográfica. Corinto era uma cidade de grande importância, uma cidade grega, que ficava bem próximo de Atenas, a capital da Grécia. E era a capital, ou seja, Atenas não era apenas a capital da Grécia, mas também a capital intelectual do mundo. Corinto era uma cidade banhada por 2 mares, o mar Egeu e o mar Jônico. Em Corinto ficava um dos portos mais importantes da época, o porto de Cencreia. Por esta razão, a cidade de Corinto recebia pessoas de todas as partes do mundo, e de todos os tipos de pessoas vinham a Corinto, por causa deste porto. Era uma cidade onde pessoas de diversas culturas fervilhavam pelas ruas e praças diariamente. Uma cidade de intenso intercâmbio cultural. Corinto era, na linguagem moderna, uma cidade cosmopolita. A segunda razão pela qual Paulo estabelece a igreja em Corinto é a razão social. Esta cidade era grande, era importante, era riquíssima em virtude do seu intercâmbio comercial com todo o mundo a partir do porto de Cencreia. O grande teólogo William Barclay, comentando a respeito da carta de Paulo aos Coríntios, ele nos diz que todo o tráfego marítimo da antiga Grécia passava pelo porto de Cencreia, na cidade de Corinto. Não apenas o comércio era robusto, mas Corinto também apresentava
uma florescência com respeito à cultura. Havia um grande auditório musical na cidade, com capacidade para nada mais, nada menos do que 18.000 pessoas assentadas, aonde se reuniam os grandes musicistas daqueles dias. A terceira razão pela qual Paulo resolve estabelecer a igreja em Corinto é a razão cultural. Corinto, como eu disse, era uma das cidades mais importantes por pelo menos 3 fatores. Primeiro, por seu comércio. Segundo, por sua tradição esportiva. Corinto era uma cidade fortíssima na área dos esportes. A prática dos jogos istmicos era costumeira em Corinto, só sendo superada pelos Jogos Olímpicos de Atenas. E o terceiro fator cultural é porque Corinto era uma cidade aberta a novas ideias. Era uma cidade altamente intelectual. O principal hobby da cidade era ir para a praça e ouvir os grandes filósofos e pensadores exporem as suas ideias. Era uma cidade que transpirava cultura e conhecimento. Paulo entendia que o evangelho poderia chegar ali e mudar a cosmovisão da cidade. O evangelho não é anti-intelectualista, ao contrário, o evangelho é dirigido para a razão. O evangelho nunca é dirigido para atingir as emoções do indivíduo. No entanto, mesmo não sendo dirigido para atingir as emoções, o evangelho provoca emoções. Ele é atingido ou dirigido à razão, no entanto, provoca emoções. Concordo com John Stott, quando ele diz que crer também é pensar. Crer também é pensar. E por esta razão, Paulo olha para esta cidade de alto gabarito intelectual e resolve estabelecer ali uma igreja, porque acredita que o evangelho tem o poder de perscrutar a mente mais fértil do maior intelectual, porque crer também é pensar. A quarta razão, e para que entendamos aquilo que Paulo está querendo dizer nos versículos que eu li, é aquilo que eu considero a razão mais importante pela qual a igreja estabelecida na cidade é a razão moral. A cidade era altamente intelectual, mas profundamente depravada moralmente. David Prior diz que, como a maioria dos portos marítimos do antigo mundo, Corinto se tornou tão próspera quanto licenciosa, quanto pecaminosa, quanto depravada. Talvez Corinto tenha ganhado a fama de ser uma das cidades mais depravadas da história antiga no Novo Testamento. Aliás, havia um verbo, que é o verbo corintianizar, isso traduzido corretamente para o português. Corintianizar, no grego, korinthestai, que significa viver como coríntio, ou seja, você significava dizer que quando alguém vivia como um coríntio, estava vivendo bêbado, depravado, na corrupção moral, na licenciosidade dos seus pecados, na imundícia e na sua promiscuidade. Era isso que o texto está querendo dizer. A cidade de Corinto era corrompida por alguns fatores. Primeiro, a prostituição. Em Corinto se confundia religião com prática sexual. Naquela cidade, a deusa Afrodite era adorada
e tinha o seu templo central na Acrópole, uma montanha com 560 metros de altura, na parte mais alta da cidade. E como Afrodite era considerada a deusa do amor, ali tinha cerca de 1000 sacerdotisas trabalhando como prostitutas cultuais no templo de Afrodite. Milhares de coríntios adoravam seus deuses visitando, e coloca esta expressão visitando entre aspas, para que você imagine o que se sucedia naquele templo, essas sacerdotisas. Então a cidade era altamente depravada, religião para eles era prostituição, religião para eles era promiscuidade sexual, libertinagem imoral. Era isto que os coríntios associavam à ideia de religião. Uma outra razão que fazia esta cidade ser altamente depravada era o homossexualismo. Na cidade estava o principal monumento de Apolo. Esse deus grego representava o ideal da beleza masculina. E a adoração a Apolo induzia a juventude de Corinto, bem como a juventude grega em geral, a se entregar ao homossexualismo. Se não bastasse tudo isto, havia algo classificado como carnalidade. Aliás, quando Paulo escreve esta carta, a igreja está impregnada de carnalidade. Não obstante ser uma igreja que falava em línguas estranhas profundamente, não obstante ser uma igreja que entendia da linguagem dos anjos como ninguém, não obstante ser uma igreja onde os dons espirituais eram corriqueiros e normais, nesta igreja haviam crentes entrando em contendas e levando suas querelas aos tribunais do mundo. Havia sinais de confusão a respeito do casamento e incompreensão a respeito da liberdade cristã. É verdade, aqui eu abro um parêntese para dizer que é verdade que Cristo nos chamou da nossa vã maneira de viver para a liberdade do Evangelho. Nós somos livres para fazer exatamente aquilo que queremos, mas Paulo, escrevendo aos Gálatas, enfatizou dizendo que em hipótese alguma poderíamos usar da liberdade com que Cristo nos libertou para dar lugar à carne. Paulo, escrevendo sobre isso aos coríntios, ele diz: vocês são livres, é verdade, mas nem tudo edifica. Vocês são livres, é verdade, mas nem tudo é lícito. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Você é livre, é verdade, mas você não pode se deixar levar pelas coisas efêmeras desta vida. Se não bastasse esse apego à mensagem da liberdade cristã de uma forma errônea, os crentes ricos, quando vinham para a Santa Ceia, se embriagavam na Santa Ceia. E quando eu falo de ceia aqui em Corinto, e perdoe a junção do nome santa, mas assim, apenas a questão da ceia, era exatamente a koinonia, quando eles se reuniam para comer juntos, para participar de refeições, e os ricos vinham e ficavam bêbados, os pobres vinham para casa mortos de fome, porque os ricos se entregavam à bebedice e à glutonaria. E aí Paulo vai escrever dizendo: meus irmãos, quando vos reunir, esperais uns pelos outros para comer. Aquele que tem fome, come em casa. E vai dando uma série de exortações a respeito disso. Esta igreja estava
tão perversa na sua carnalidade, que havia confusão quanto aos dons espirituais, quanto à ressurreição dos mortos, quanto às ofertas. A igreja tinha conhecimento, mas não tinha amor, tinha carisma, mas não tinha caráter, tinha dons do Espírito, mas não tinha fruto do Espírito. Aí, construído este pano de fundo, Paulo começa dizendo: ora, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, porque para ele são loucura, e não pode entender as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito se discernem no âmbito espiritual, mas o que é espiritual discerne bem todas as coisas, e por ninguém é julgado. Aí ele se reporta à escritura de Isaías 40 e versículo 13, dizendo: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? E termina dizendo: nós todavia temos a mente de Cristo. Nós todavia temos a mente de Cristo. Paulo construindo todo esse pano de fundo para chegar aqui para vocês esta noite e dizer que ele diz que há dois tipos de pessoas: as psiquekoi, ou seja, as naturais, e as pneumatikoi, ou seja, as espirituais. Ele está dizendo que é fora de possibilidade o homem natural compreender as coisas do Espírito. Ele insiste que o homem natural não pode compreender, porque quando o homem natural olha para as coisas do Espírito, diz: é loucura. Agora ele diz que o espiritual, ele discerne não somente as coisas naturais, mas também consegue discernir as coisas espirituais. Eu vou repetir. Ao contrário do natural, que só consegue entender as coisas naturais, o espiritual não apenas discerne aquilo que é natural, mas vai além do que é natural. Ele consegue dimensionar, discernir, pensar, imaginar, compreender as coisas espirituais. Por causa do que, pastor? Porque ele tem a mente de Cristo. E é exatamente isso que se focaliza a minha palavra esta noite. Quando Paulo, confirmando a sua teoria, ele vai dizer, de uma afirmação tão ousada, dizendo: nós temos a mente de Cristo. Eu vou repetir. Ele vai confirmar essa teoria, separando espiritual e natural, trazendo algo que natural não entende, mas o que é espiritual compreende bem por uma razão: tem a mente de Cristo, possui a mente de Cristo. É por isso que ninguém entende como a gente, sem dinheiro, conforme o hino que o irmão cantou aqui, dá glória a Deus, fala língua estranha, vem alegre para a igreja, porque o espiritual tem a mente de Cristo. Ele não é levado pelas coisas naturais desta vida. Agora, é interessante dizer também que Paulo, nessa escritura, está dizendo que o homem espiritual, ele não é discernido por ninguém. Há uma versão que diz que ele não pode ser julgado por ninguém. Isso não significa dizer que o homem espiritual não pode receber críticas. Não. O que Paulo está querendo dizer é que o natural não tem legalidade espiritual para censurar o espiritual. O natural não tem legalidade bíblica para julgar você. E é por isso que lá na frente Paulo vai pegar pesado na questão de crente que estão levando os seus irmãos para tribunais naturais para julgar o irmão. Porque o natural não tem o direito de julgar quem é espiritual. Só o espiritual é que pode julgar o natural. Que o texto está querendo dizer. E pastor,
como Paulo enfatiza essa verdade, dizendo para nós que nós temos a mente de Cristo, permitam-me pensar com vocês esta noite sobre a mente de Cristo no crente. Quais são os meios de expressão da mente de Cristo no crente? E perceberão que há uma coerência entre todos os assuntos que estão sendo tratados nas últimas terças-feiras com isto que eu estou lhes apresentando esta noite, à luz da iluminação que o Espírito Santo me deu. Quais são os meios de expressão? Como se expressa que nós temos a mente de Cristo? 5 razões. Primeira, através da natureza divina no crente. A partir do momento que você entregou a sua vida para Cristo, já não vive mais você. Aí eu vou repetir. A partir do momento que você entregou sua vida para Cristo, já não vive mais você. A natureza humana deu lugar para a divina. Quem toma as decisões é Cristo, quem governa é Cristo, quem dirige os seus passos é Cristo, quem lidera seu caráter é Cristo. É por isso que eu não posso crer que depois de 30 anos de fé, você está pior do que há 30 anos atrás. Eu tenho que ser crente hoje mais do que eu fui ontem, amanhã mais do que eu sou hoje, porque tem algo aqui dentro que não é natural, é espírito. Aleluia. A segunda coisa que me faz expressar a mente de Cristo é a palavra de Deus no crente. Paulo escrevendo, me foge agora a memória, a epístola, dizendo: habite ricamente em vós a palavra da verdade. Eu tenho que estar permeado da palavra. Você é crente. Você não precisa ficar sabendo das últimas da novela das 8. Você não precisa ficar por dentro da casa dos reality shows. Você não tem a obrigação de estar por dentro das últimas do mundo da moda. Agora, se você tem a mente de Cristo, de Gênesis a Apocalipse, você conhece um bocadinho. Essa palavra precisa estar impregnada em você. E aí Deuteronômio 6 vai se cumprir. Dela falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, parada na porta da cidade, porque a gente comeu a palavra, como Jeremias, logo encontrando as tuas palavras, comi, porque a tua palavra dá vida e vigor. Quem pode glorificar a Deus por isto esta noite? O terceiro meio que se expressa a mente de Cristo em nós é através da habitação do Espírito Santo na nossa vida. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em você? Se o Espírito Santo habita aí, tem diferença para o lado de fora. Eu vou repetir. Se o Espírito Santo habita aí, tem diferença para o lado de fora. Você ama mais, você é recíproco mais, você é benigno mais, você é paciente mais, você é manso mais, porque em você habita o Espírito Santo, que reduz no seu caráter exterior aquilo que ele está fazendo no seu interior. Por fim, nós expressamos que somos ou que temos a mente de Cristo com o nosso testemunho, com aquilo que nós estamos mostrando para os outros. Vocês percebem que todos os meios de expressão são conectados, estão entrelaçados. A natureza divina na minha vida, a palavra de Deus em mim, o Espírito Santo em mim, contribuem para que o meu testemunho seja coerente com a palavra, com o Espírito e com a natureza que agora eu possuo, desde que eu entreguei a Cristo. Testemunho. E para terminar, através do serviço amoroso que eu presto na comunidade onde eu estou inserido. Pastor, como é ter a mente de Cristo?
o que significa ter a mente de Cristo. Anote lá. Romanos 8,16 fala de que quem tem a mente de Cristo significa gozar de plena comunhão com Ele. Gozar de plena comunhão com Ele. Filipenses 4:8, ter a mente de Cristo significa dar a Deus a forma leviana de pensar que é própria do mundo. Então você anota aí, Romanos 8,16, gozar de plena comunhão com Deus. Filipenses 4:8 diz que quando eu tenho a mente de Cristo, eu estou dando a Deus a forma de leviana de pensar que é própria do mundo. Já em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que foi pregado na terça-feira passada, fala-nos que ter a mente de Cristo é renunciar ao domínio da velha natureza, porque agora as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Atos capítulo 15, versículos 28 e 29, vai nos enfatizar que ter a mente de Cristo é amar a Deus acima de todas as coisas e obedecê-lo piamente. Por sua vez, Mateus 11, 29, acrescenta-nos que ter a mente de Cristo é viver em humildade. Já Romanos capítulo 12, versículo 2, vai nos falar que ter a mente de Cristo é fazer a vontade de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 14, vai nos dizer que ter a mente de Cristo é ser iluminado pela presença do Espírito Santo em nós. E em Mateus 5, 14, 15 e 16 diz que ter a mente de Cristo é ser a luz do mundo e o sal da terra. Para que a gente entenda de uma forma mais objetiva, ter a mente de Cristo é valorizar prioridades objetivas. Quando a gente veio para o Evangelho, ou quando a mensagem do Evangelho produziu efeito nas nossas vidas, nos levando à conversão, as nossas prioridades mudaram. E elas são pelo menos 3. Primeiro, ter a mente de Cristo significa que a sua prioridade agora é o reino de Deus. Mateus 6:33, vamos lá? Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas. A minha prioridade é o reino de Deus. Não é mais acertar na Mega Sena, é o reino de Deus. Não é mais a vingança com sabor de mel, é o reino de Deus. A minha prioridade agora não é eu. É porque, afinal de contas, eu não vivo mais. Quem vive é Cristo. Cristo está vivendo. Então, a prioridade mudou. É o reino de Deus. A segunda coisa é o que está no Salmo 27, verso 4. A minha prioridade é a casa de Deus. É quando o salmista, lá vamos ler o Salmo 27, 4. Vamos ler. Está se tornando um hábito nosso aqui, nas terças-feiras, folhearmos as páginas da Bíblia. Eu não quero fugir a essa regra, onde o salmista diz assim, Salmo 27, 4, onde o salmista diz assim, uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa de Deus todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Minha prioridade é a casa de Deus. Por gentileza, não vem de lá para cá dizer que só uma vez na casa de Deus por mês está bom demais.
Dá licença. Por gentileza, não me vem de lá para cá com essa conversa de que ser crente em casa é bom demais. Não existe vida fora do corpo. Eu vou repetir. Não existe vida fora do corpo. Não existe vida fora do corpo. Só tem vida quando eu estou inserido no corpo. Por isso eu preciso estar na casa de Deus. Tem erros aqui? Obviamente que tem. Os líderes são humanos, os pastores que ocupam as tribunas são humanos, os obreiros que assessoram são humanos, os diáconos que servem são humanos, qualquer liderança são humanas e todos nós erramos. Mas apesar dos erros humanos que tem dentro da casa de Deus, ainda assim é casa de Deus. Deixa eu lhe contar uma historinha para ilustrar você. Quantos já ouviram falar da Arca de Noé? Não, esse amém me deu a impressão que nem metade dos presentes hoje já ouviram falar da Arca de Noé. Quem já ouviu falar da Arca de Noé? Imagine 1 ano e meio, tinha toda espécie de animal lá dentro, sim ou não? Você já entrou numa estrebaria onde faz muitos dias que ninguém limpa aquilo? Você já entrou? É cheiro de excrementos e do suor dos animais, sim ou não? Agora imagine 1 ano e meio que a única janelinha era lá em cima. Parou para imaginar? Imagine o cheiro insuportável. E quantas vezes não é disso, eu vou para fora, não aguento mais. Mas sair para onde? Se do lado de fora só tem água e ia morrer afogado. Pastor, eu não entendi. Tem cheiro ruim na casa de Deus? Pode ser que tenha, porque quem comprar esse aqui é humano. Mas ainda assim, aí fora tem as águas do dilúvio. Aqui dentro é melhor. Não, você não entendeu. Aqui dentro você está salvo. Aqui dentro você está garantido. Aqui dentro, uma hora, aquele que está exalando um cheiro ruim vai se converter e exalar o bom cheiro de Cristo. Aqui dentro é melhor. Ter a mente de Cristo é valorizar o reino de Deus, é valorizar a casa de Deus. Ter a mente de Cristo, escute porque essa forte, é amar o que Ele ama e aborrecer o que Ele aborrece. Vou repetir para você gravar. Ter a mente de Cristo é amar o que Ele ama e aborrecer o que Ele aborrece. Você pode falar em línguas estranhas, mas você, se continuar, desculpa a liberdade que eu estou tendo, se você continuar se deliciando com programações imorais na televisão, você não tem a mente de Cristo. Se você é cheio do Espírito Santo, é do manto, sente de vez em quando um negócio, mas vontade de dançar e fluir no Espírito na hora do culto, mas fica sentado diante de uma cena homossexual, roendo unha para torcer por aquele casal na sua televisão, perdoe-me, você não tem a mente de Cristo. Se você é daquele que visita sites imorais de madrugada na internet enquanto sua esposa está dormindo, me perdoe, você pode pregar bem, cantar bem, falar em línguas estranhas, pular, rodopiar, fazer um monte de coisa aqui, mas a mente de Cristo não tem, porque ter a mente de Cristo é amar o que Ele ama e aborrecer o que Ele aborrece. Se você é membro da igreja, mas continua mentindo, você só é membro da igreja, mas não tem a mente de Cristo. Se você é membro da igreja, mas você continua sendo trapaceiro na praça, você não é ou não tem a mente de Cristo. Se você é membro da igreja, mas você continua sendo um namorador inveterado, mesmo sendo casado, marido da sua esposa, mas sai solteiríssimo pela rua, cobiçando mulheres que não são suas, me perdoe, você não tem a mente de Cristo, porque ter a mente de Cristo é amar o que Ele ama e aborrecer o que Ele aborrece. E o que é que Ele ama, pastor? Ele ama uma vida sincera. O que é que Ele ama, pastor?
ele ama uma vida reta. O que é que ele ama, pastor? Uma vida santa. O que é que ele ama? É aquele texto que diz: santidade convém à tua casa, Senhor. Ter a mente de Cristo é amar o que ele ama e aborrecer o que ele aborrece. Quais são os resultados da mente de Cristo do crente? É que a nossa mente agora, depois que passamos a ter a mente de Cristo, ela passa a ser iluminada pelo Espírito Santo. Você não é dirigido mais pelas suas emoções, não. Você não é mais dirigido pelos seus sentimentos humanos primitivos, não. O Espírito Santo passa a controlar os teus impulsos. A sua antiga natureza até quer irar-se, mas o Espírito Santo, já que você tem a mente de Cristo, começa a controlar, iluminar, direcionar. Aleluia, aleluia, aleluia. Qual é o resultado, pastor, de ter a mente de Cristo no crente? É que a minha mente é santificada pelo Espírito Santo. Não significa que pensamentos profanos não queiram invadir a minha mente. Mas toda vez que esses pensamentos profanos tentarem invadir a minha mente, eu vou levar cativo estes pensamentos até Jesus Cristo. Vou escravizá-los, vou crucificá-los na cruz. E a partir daí eu vou permitir que pensamentos santos inundem a minha mente. Porque ter a mente de Cristo significa que o Espírito Santo vai me levar a pensar, a desejar, a me mover no caminho da santificação. Porque tudo que eu mais vou querer é ser parecido com Jesus. Esse é o resultado de ter a mente de Cristo. Vão tentar jogar certas. Eu estive em Salvador há muitos anos atrás. E quando eu estive em Salvador ministrando, eu fui dar uma volta no centro da cidade e eu fiquei olhando os coletivos urbanos, os ônibus urbanos que transportam as pessoas de um bairro para outro. E eu fiquei analisando um fato curioso, que os ônibus iam se lotando e de repente não cabia mais ninguém dentro. E aí o motorista pegava uma placa e colocava assim, dizendo, lotado. E aí no próximo ponto, lá na parada de ônibus, no ponto de ônibus, aqui eu não sei como é que vocês chamam lá para o sul, ponto de ônibus. Lá as pessoas faziam sinal assim, pare. O motorista pastor, o que isso tem a ver? Ter a mente de Cristo. Quando os pensamentos pecaminosos tentarem invadir, você só vai dizer assim. Você não entendeu? Ter a mente de Cristo. Quando pensamentos pecaminosos vierem, você só vai olhar para o diabo e vai dizer, está lotado, cabe mais nada não. E esse que lotou aqui, superabundou tudo aquilo que você um dia colocou. Para a gente encerrar, resumindo aquilo que Deus quer falar conosco esta noite, porque eu penso que vocês já entenderam tudo. É que a mente de Cristo nos leva a pensar, falar e agir sob a perspectiva de Cristo. John Stott escreveu um livro chamado Contra a Cultura Cristã. Ou seja, o mundo anda nessa direção,
Mas quem tem a mente de Cristo vem na direção oposta. Aí Charles Sheldon, se eu não estou equivocado, escreve o livro Em Seus Passos, o que faria Jesus, mais ou menos nessa mesma direção. Sabe o que significa? Paulo está dizendo que quem tem a mente de Cristo pensa como Cristo, fala como Cristo e age como Cristo agiria. E para Paulo a mente de Cristo é a mente da cruz, que para os judeus e os gregos era escândalo, mas para nós que cremos é poder. É por isso que sempre quando você olha para o Evangelho, ele está nos chamando para a cruz. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz de cada dia e siga-me. Porque se não temos a mente de Cristo, a cruz perdeu o significado para nós. Mas ter a mente de Cristo é viver na cruz, é carregar a cruz, é andar com a cruz, é exibir a cruz, é pensar, falar e agir conforme o ensanguentado da cruz. Quem está entendendo, glorifica o nome de Jesus esta noite. Assim, à medida que incorporamos a mente de Cristo, nós vamos mudando radicalmente a nossa ética, as nossas crenças, os nossos absolutos, as nossas prioridades, as nossas espiritualidades, os nossos relacionamentos e os nossos compromissos. Meu desejo esta noite, ao terminar esta exposição, é que você saia dizendo: eles não entendem porque são naturais, eu compreendo porque sou espiritual, eu tenho a mente de Cristo. E você saia dizendo: já não sou mais eu quem vivo. Não é eu que vivo. Como não sou eu que vivo, é por isso que eu canto quando é para chorar. Já que não sou eu que vivo, eu adoro quando é para reclamar. Já que não é eu que vivo, eu estou animado quando é para estar no fundo de casa, contra tudo e contra todos. Ei, vive é Cristo, que está bem vivo aqui dentro, vivendo uma novidade diferente do normal para mim. Quem pode levantar a mão e dar glória ao nome de Jesus?